Oi, eu sou a Amanda e hoje a gente vai continuar estudando a lição dessa semana dos adolescentes. Essa semana a gente está na lição 9, título Missionários em Ação, e agora eu vou ler o texto-chave. Portanto, meus irmãos, saibam que é por meio de Jesus que a remissão dos pecados é anunciada a vocês, e por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. Atos 13, 38 e 39. Depois que os discípulos foram forçados a deixar Jerusalém por causa da perseguição, a mensagem do evangelho se espalhou rapidamente. Diversos pequenos grupos de cristãos foram formados em cidades importantes. Alguns discípulos viajaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem, geralmente apenas aos judeus. Em Antioquia, que era a maior cidade da Síria, o povo recebeu o evangelho com alegria. Os discípulos que tinham vindo de Chipre e Cirene ensinaram o evangelho lá publicamente. E seu trabalho intensivo produziu frutos. Muitos creram e se voltaram para o Senhor. A igreja em Jerusalém ficou sabendo desse fato e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Barnabé viu a obra que tinha sido realizada ali e ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Muitas pessoas se converteram naquela cidade. À medida que a obra progredia, Barnabé precisou de ajuda. Ele foi a Tarso à procura de Paulo, que estava trabalhando nas regiões da Síria e da Cilícia. Barnabé convenceu Paulo a voltar com ele. O conhecimento e zelo de Paulo exerceram uma influência poderosa na populosa cidade de Antioquia, e ele provou ser exatamente a ajuda que Barnabé precisava. Os dois trabalharam juntos durante um ano, revelando o Redentor do mundo a muitas pessoas. Foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. As pessoas os chamavam assim porque Cristo era o tema da pregação e da conversa deles. Nem Paulo nem Barnabé tinham ainda sido formalmente ordenados ao ministério do Evangelho, mas Deus estava prestes a confiar a eles uma tarefa difícil para a qual precisariam de todo o apoio que a igreja pudesse lhes proporcionar. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém e Saulo. Enquanto oravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Esses apóstolos, a quem a igreja dedicou solenemente a Deus por meio de jejum, oração e imposição de mãos, receberam autoridade não apenas para ensinar a verdade, mas para realizar o rito do batismo e organizar igrejas. Eles deviam proclamar o evangelho entre os gentios com poder, e a igreja seria fortalecida por um grande número de conversões. Os apóstolos ensinavam que, em Cristo, o muro de inimizade que havia separado o mundo judeu do mundo dos gentios tinha sido derrubado. Naturalmente, isso sujeitaria a acusações de heresia e muitos judeus cristãos questionariam sua autoridade como ministros do Evangelho. Para colocar a obra deles acima das acusações, Deus instruiu a igreja a separá-los publicamente para a obra do ministério, reconhecendo que eles haviam sido nomeados por ele para levar suas boas novas do Evangelho aos gentios. Tanto Paulo quanto Barnabé já tinham recebido sua missão do próprio Deus. A imposição de mãos não deu a eles nenhuma competência nova. Ela foi entendida como uma forma de nomear alguém para um certo cargo. Depois de serem nomeados ministros, Paulo e Barnabé desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. João Marcos os acompanhava como assistente. Os apóstolos viajaram por toda a ilha, até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo homem culto,
mandou chamar Barnabé e Saulo porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, que esse era o significado do nome dele, né, se opôs a eles e tentava desviar a fé do procônsul. Enquanto Sérgio Paulo ouvia os apóstolos, as forças do mal agiam por meio do feiticeiro Elimas para tentar desviá-lo da fé e assim frustrar os planos de Deus. O inimigo caído trabalha dessa maneira para manter pessoas influentes ao seu lado e impedi-las de prestar um serviço eficaz na causa de Deus. Paulo teve a coragem de repreender aquele por meio de quem o inimigo estava trabalhando. Cheio do Espírito Santo, ele disse: Filho do diabo e inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O mágico havia fechado os olhos para a verdade do Evangelho, e em sua ira justa, o Senhor fez com que os seus olhos naturais ficassem cegos. Essa cegueira era apenas temporária, para que ele pudesse se arrepender e buscar o perdão do Deus a quem tinha ofendido. Em sua cegueira, ele teve que sair tateando. Esse fato provou a todos que os milagres dos apóstolos denunciados por Elimas como truques ardilosos tinham sido realizados pelo poder de Deus. O procônsul ficou convencido e aceitou o evangelho. Paulo e seus companheiros continuaram a viagem indo para Perge, na Panfilha. Eles encontraram dificuldades ali e não tinham tudo o que precisavam. Nas vilas e cidades por onde passavam, ao longo das estradas solitárias, foram rodeados de perigos visíveis e invisíveis. No entanto, Paulo e Barnabé tinham aprendido a confiar no poder de Deus. Como pastores fiéis em busca de ovelhas perdidas, eles esqueciam-se de si mesmos e enfrentavam o cansaço, a fome e o frio. Mas Marcos foi dominado pelo medo e desânimo. Ele não estava acostumado a passar dificuldades e ficou desencorajado diante dos obstáculos e perigos. Não conseguiu suportar as aflições como um bom soldado da cruz. Ele ainda tinha que aprender a enfrentar corajosamente os perigos, perseguições e problemas. Perdendo toda a coragem, voltou para Jerusalém. Em Antioquia, na Pisídia, Paulo e Barnabé foram até a sinagoga judaica no sábado. Depois da leitura da lei dos profetas, os chefes das sinagogas lhes mandaram dizer: Irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. Sendo convidado a falar, Paulo ficou em pé e, fazendo sinal com a mão, disse: Israelitas e Jesus que temem a Deus, ouçam-me. Em seguida ele passou a contar como o Senhor havia lidado com os judeus e como ele tinha prometido um Salvador. Paulo declarou corajosamente que Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus como prometera. Com poder, Paulo pregou sobre Jesus como o Messias da profecia. Paulo disse: Irmãos, o povo de Jerusalém e seus governantes não reconheceram Jesus, mas ao condená-lo, cumpriram a palavra dos profetas, que são lidas todos os sábados. Paulo não hesitou em falar a verdade sobre os líderes judeus. Ele disse: mesmo não achando motivo legal para uma sentença de morte, pediram a Pilatos que o mandasse executar. Tendo cumprido tudo o que estava escrito a respeito dele, tiraram-no do madeiro e o colocaram no sepulcro. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e por muitos dias foi visto por aqueles que tinham ido com ele até da Galiléia para Jerusalém. Eles agora são testemunhas dele para o povo. Então Paulo pregou o arrependimento e o perdão dos pecados por méritos de Jesus, o Salvador. Ele disse: por meio deles, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podem ser justificados pela lei de Moisés. O apelo do apóstolo às profecias do Antigo Testamento e sua declaração de que estas tinham sido
cumpridas em Jesus de Nazaré foram convincentes. Sua certeza de que as boas novas eram tanto para os judeus quanto para os gentios trouxe esperança e alegria. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. Muitos dos judeus e estrangeiros piedosos convertidos ao judaísmo aceitaram as boas novas naquele dia. Paulo e Barnabé lhes recomendaram que continuassem na graça de Deus. No sábado seguinte, as palavras de Paulo despertaram interesse e quase toda a cidade se reuniu para ouvir as palavras do Senhor. Quando os judeus viram a multidão, eles ficaram cheios de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus. Uma vez que a rejeitaram e não se julgam dignos da vida eterna, agora nos voltamos para os gentios. Ouvindo isso, os judeus alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Assim, a palavra do Senhor se espalhava por toda a região. Mais tarde, Paulo e os seus companheiros pregaram o evangelho aos judeus e aos gentios em cidades importantes. A partir daquele momento, suas principais energias foram direcionadas para povos pagãos que tinham pouco ou nenhum conhecimento do verdadeiro Deus e de seu Filho. À medida que o evangelho se espalhava na Pisídia com um preconceito cego, os judeus incrédulos incitaram as mulheres piedosas de elevada posição e os principais da cidade, e, provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram daquele distrito. Os apóstolos não ficaram desanimados. Eles se lembraram das palavras de seu mestre: alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Eles sabiam que a mensagem do evangelho estava avançando. Então sacudiram o pó dos pés em sinal de reprovação e foram à cidade de Icônio. E por hoje é só. Amanhã a gente se vê de novo. Dá um like nesse vídeo, compartilhe para todo mundo, ativa o sininho para a gente estudar a lição junto todo dia. E tchau, até amanhã, um beijo.